Buenos dias, chicos. Nosso conteúdo de hoje é sobre o futuro imperfeito de indicativo, que está lá na unidade 7, página 84, 85 e 86, tá? Então, primeiro, o que é o futuro imperfeito de indicativo? Ele é utilizado para expressar uma ação que todavía não ha ocorrido, es decir, que posteriormente ocorrerá. Então, ou seja, o futuro é algo que ainda não aconteceu e que vai acontecer, tá? Ele é um tempo fácil porque, em relação à conjugação, nós só temos três conjugações para... Desculpa, temos uma conjugação para as três desinências, né? Então, lembrando que a gente vai ter as desinências, os verbos terminados em ar, os verbos terminados em er, os verbos terminados em ir. E para essas três desinências, apenas uma conjugação. Então, que vai ser e, as, a, emos, eis e an. Lembrando que isso aqui é para cada pessoa, né? Então, por exemplo, yo, tu, as, él, ela e usted, a, nosotros, hemos, vosotros, eis e ellos, han. Tá? Em resumo, os verbos no futuro, eles são divididos também em verbos regulares e verbos irregulares, né? Então, lembrando os verbos, o que é um verbo regular? É aquele que não vai ter mudança no seu radical, na sua raiz. O que é a raiz do verbo, né? O radical do verbo. Eu tenho as três desinências, ar, er e ir. Quando eu tiro essa desinência, por exemplo, o verbo hablar, né? O que sobra é o radical, ou a raiz. Se não tem mudança nesse hable aqui, ele é regular, tá? Só que nós também temos uma particularidade na conjugação do verbo no futuro, tá? Diferente do presente e do pretérito, a gente não vai tirar a desinência nesse tempo aqui, no futuro. A gente vai deixar o verbo. Então, a desinência, a gente vai deixar o verbo inteiro aqui, ó. Por exemplo, hablar termina com ar. Nos outros tempos verbais, eu tirava o ar e acrescentava a parte final. No caso do futuro, isso não vai acontecer. Eu vou deixar o verbo como ele é, ó, hablar, comer e partir. E vou acrescentar, ó, a conjugação depois do verbo, tá? Então, yo hablaré, tu hablarás, él, ella y usted hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis, ellos, ellas y ustedes hablarán, tá? E isso vai ser nas três desinências a mesma terminação. Verbo comer, yo comeré, tu comerás, él, ella y usted comerá, nosotros comeremos, vosotros comereis, ellos, ellas e ustedes comerán. Verbos terminados em ir, partir, yo partiré, tu partirás, él, ella e usted partirá, nosotros partiremos, vosotros partireis e ellos partirão. Então, nos verbos regulares, o verbo vai ficar exatamente como ele é e aí eu só acrescento a parte final, tá? Nos verbos irregulares, né, que a gente sabe que é quando tem a mudança do radical, a terminação, a conjugação vai ser a mesma. Então, para todos os verbos terminados em ar, er ou ir, eu vou colocar essa terminação aqui, que é a conjugação, né, a flexão do verbo. Para yo, tu, as e assim por diante, ó. E, as, a, emos, eis e an sempre vai ser igual, tanto no regular como no irregular. O que vai mudar aqui? Quando o radical aqui, né, o verbo irregular, ele é irregular porque o radical vai ter mudança. Nesse caso aqui, o verbo caber e decir, olha como é que fica o seu radical. Cabre. E o verbo decir, dir, né? Então, yo cabré, tu cabrás, él, ela e usted cabrá, nosotros cabremos, vosotros cabréis, ellos cabrán. Verbo decir, yo diré, tu dirás, ele dirá, nosotros diremos, vosotros direis, ellos dirán, tá?
Então, observe que quando eu tiro a desinência er e ir, o que sobrou do radical, que no caso aqui era o cab e o dec, né? O cab mudou acrescentando um Rzinho aqui e o dec mudou para dir, né? Então, aí no caderno de vocês, eu quero que vocês anotem assim, o verbo caber e do lado coloca só assim, cabre, tá? Porque daí você sabe que com esse radical aqui irregular, você vai fazer a conjugação de todas as pessoas, né? As 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. E no verbo descer, você também vai anotar aí o verbo descer e do ladinho você vai colocar o radical dec. Lá na apostila, nós temos na página 86 alguns verbos irregulares que já estão conjugados, né? E embaixo tem ali, ó, outros verbos irregulares: poner, ser, caber, haber, valer, saber e descer, tá? Então, ali naquela, pode colocar lá no livro ou pode colocar no caderno. Ó, então vai ser mais ou menos assim que você vai colocar, ó. Você vai colocar as alterações que elas sofreram, ó. O verbo caber, então, cabre. O verbo descer, dir. Haber, abre. A ser, ar. Poder, podre. Poner, pondre. Olha só a diferença do verbo poner para o verbo poder, tá? O que muda é que existe um N aqui, ó. Poder, podre. Poner, pondre. Então, tem que tomar bastante cuidado porque eles são bem parecidos, tá? Mas um é por e o outro é poder, tá? Querer. O querer, ele é bem diferentinho dos outros, ó. Quer, tá? Com 2 R's. Aí, você vai colocar, né, o E, as ali, a conjugação, né? Depois disso aqui. Então, o querer é o que é mais diferente, né? O descer e o querer são os mais diferentes, e o a ser aqui são os mais diferentes. O resto vocês podem ver que sofre um padrão, né? Geralmente é aqui com R, ó, tá? Então, saber, sabre, salir, saldre, tener, tendré, valer, valdré, venir, vendré, tá? Então, caber, dizer, haver, fazer, poder, por, querer, saber, sair, ter, valer e vir, tá? Então, são esses alguns verbos irregulares, tá, gente? Porque existem outros verbos irregulares, mas a gente vai ficar com esses aqui, tá? O que vocês vão fazer? Lá na página 86, já tem o verbo poder conjugado, o verbo tener, o salir e o querer, tá? Eles já estão conjugados nas 3 pessoas do singular e nas 3 pessoas do plural. Embaixo tem os outros verbos irregulares, que é o poner, a ser, caber, haber, valer, saber e descer. Então, eu vou deixar como tarefa para vocês. Vocês vão pegar esses outros verbos que estão ali e vão fazer a mesma conjugação, igual ali como tá ali em cima, né? Do verbo poder, tener, salir e querer. Vocês vão fazer com aqueles outros verbos, utilizando esses radicais aqui, né? Então, por exemplo, lá o verbo poner. Ah, qual é o radical do verbo poner? Pondré, tá? Daí, como é que você vai fazer? Vai botar o E aqui, né? Pondré, depois para tu, pondrás, depois assim por diante, tá? Pondrá, pondremos, pondreis e podrão. Então, você vai fazer a conjugação completa dos outros verbos. Tá, pessoal? É isso aí que a gente tem a dizer sobre o futuro no indicativo, futuro imperfeito do indicativo.